A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje nós vamos estudar o salmo de número 36. O salmo de número 36 é um salmo de Davi que tem como título A Malícia Humana e a Benignidade Divina. Então, do verso 1 até o verso 4, nós vamos estar vendo aí a malícia do homem que não serve a Deus, do homem ímpio. E do verso 5 em diante, nós vamos estar vendo a benignidade de Deus, o amor de Deus para conosco, né? Com a vida do justo, daquele que segue a Deus. Então, o verso 1 fala assim: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Nada há de bom no seu caminho. A que se entregou e ele nunca rejeita o mal. Então aqui está falando sobre o ímpio. O ímpio, aquele homem que não quer temer a Deus. Aqui o salmista Davi está falando a respeito desse homem ímpio. E o que é que esse homem ímpio pensa? Aqui Davi está falando, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então este homem, ele não teme a Deus. O que é que o ímpio, ele faz? Para ele é inútil temer a Deus. Porque ele acha que não tem graça temer ao Senhor, que bom é estar fazendo as coisas que o mundo lhe oferece, fazer o que lhe agrada. Ele não tem, o ímpio, ele não tem o temor, ele não tem medo da mão de Deus, ele não tem medo de nada, ele não teme, ele não tem respeito por as coisas de Deus. Então ele diz, é inútil temer a Deus, para quê? Para que eu vou estar indo à igreja, para que eu vou estar ali respeitando? Não vou, é inútil para ele. E é realmente da forma que acontece, o ímpio, ele não tem temor, ele não teme a Deus. E aqui Davi está dizendo assim, ele se acha tão importante, ele não percebe nem rejeita o seu pecado. É tanto que ele vai praticando o pecado e ele não percebe o tanto que ele está fazendo ali coisas que não agradam nosso Deus. Aqui Davi está dizendo, ele abandonou o bom senso. Então as boas coisas ele abandonou. Ele não tem mais um bom senso. E ele só planeja fazer o mal. Davi está dizendo assim, até na sua cama, quando ele deita para dormir, veja que homem é esse, um homem mau. Na verdade, nem todos os ímpios são assim, né? Porque tem pessoas que não seguem a Deus, não servem a Deus, mas não gostam de ver o mal, não pratica a maldade com o ser humano, não fala do seu próximo ali. Tem muitas pessoas assim também, pessoas que não servem a Deus, que dão um bom testemunho, não anda falando da vida do ser humano, do seu próximo, do seu vizinho. Tem pessoas assim ainda, mas infelizmente não segue a Deus, né? Essas pessoas não servem a Deus. Mas esse homem aqui que está falando, que o salmista Davi está falando, é aquele homem mau. É o ímpio, mas é aquele homem maldoso, aquele homem perverso. Que tem aquele ímpio que fica ali na dele, mas tem aquele ímpio, aquele mau, aquele homem perverso, que até na sua cama, quando ele deita, ele está planejando fazer o mal. Veja, ele deita para dormir e ali ele está maquinando o que vai fazer com aquela outra pessoa. E aqui Davi diz assim, não há nada de bom no caminho dessa pessoa, nada de bom, porque ele se entregou para fazer somente o mal. Então agora nós vamos ver a respeito da benignidade divina, do amor de Deus, do que Deus tem para oferecer. O que Deus tem para oferecer para este homem, caso ele se arrependa. Aqui diz assim, o verso 5. O teu amor, Senhor, chega até o céu, a tua fidelidade até as nuvens. Então veja que o amor de Deus é grande. O amor de Deus, ele chega até o céu. Então ele abrange do céu à terra tudo. O amor de Deus. Veja que o amor de Deus é grande. E a sua fidelidade chega até as nuvens.
Então veja que ele é fiel. Em Deus você não vai ver nada de mal. Você não vai ver Deus praticando a maldade. Deus sendo infiel, jamais. Nós seres humanos, nós somos infiéis. Mas Deus, a sua fidelidade é infinita. E diz assim, verso 6, a tua justiça é firme como as altas montanhas. Veja que a justiça de Deus é firme como uma montanha. E as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preserva tanto o homem quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus, aos homens, encontra refúgio à sombra das tuas asas. Então, o salmista está dizendo que Deus, ele preserva. Deus, ele toma suas decisões é insondáveis. É grande como o mar, e ele preserva o homem, ele preserva o animal. O amor dele é precioso para conosco. Então, nele, o salmista está dizendo aqui, nele nós vamos encontrar refúgio. Então, enquanto o homem mau está planejando fazer o mal, Deus, ele tem amor para oferecer. O salmista está dizendo, na sombra das tuas asas, nas sombras das asas de Deus, nós vamos encontrar o refúgio. E no verso 8 diz assim, eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícia, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Então, Deus, ele tem banquete para aqueles que querem se fartar na mesa do nosso rei, na mesa de Deus. Ele tem banquete para oferecer para nós. Ele não tem mal para oferecer para nós, mas ele tem banquete, ele tem a fonte como um rio de delícia. O salmista diz, pois nele é a fonte da vida. Então Deus, ele tem a fonte da vida. E graças à luz dele, graças à luz que ele tem para nós, é que nós vemos a luz do dia. Por que nós vemos a luz do dia? Por causa da misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então não é pela tarde, não é pelo meio-dia, mas é a cada manhã. A misericórdia do Senhor está se renovando a cada amanhecer. Por isso que quando nós amanhece o dia, nós vemos a luz do sol, nós vemos o dia. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus, por causa da luz que há nele. Glória a Deus. E o verso 10 diz assim, estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permita que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores, caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar. Então aqui, para terminar, o salmista diz assim, que Deus estende o seu amor, não é para todos, é para aqueles que ele conhece. Deus conhece cada um de nós. E aqui, na forma que ele nos conhece, ele oferece o seu amor. Então o amor de Deus é para aqueles que são retos de coração. A justiça de Deus é para aqueles que são retos de coração. E aqui o salmista vai dizer assim, não permita que os arrogantes me pisoteiem, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Então, Davi está pedindo a proteção de Deus, dizendo, Senhor, não deixa que o homem mau me pise, não deixa que o homem mau me faça cair, porque na nossa caminhada, muitos se levantam para querer nos destruir, para querer nos derrubar, porque muitas dessas pessoas, eles são usados pelo inimigo para fazer o justo cair. Tem muitos que se sentem satisfeitos em pisar o menor, aquele mais humilde. Então aqui Davi está pedindo a proteção de Deus, dizendo, Senhor, não deixa que o ímpio faça eu voltar atrás, não deixa. E aí no verso 12, para terminar, ele diz assim, lá estão os malfeitores caídos e lançados ao chão, incapazes de se levantar. Então aqui o homem ímpio, ele faz as suas maldades, mas o futuro que tem para eles podem se dar bem hoje, podem se dar bem amanhã, mas eles não vão muito longe.
Não tem como eles ir muito longe, porque Deus não deixa, Deus não permite. Então Davi aqui ele está dizendo, ó, lá na frente eles vão estar caídos. O malfeitor vai estar caído no chão, sem poder se levantar. Então veja que aqui eles já estão destruídos. Porque quando eles estão caídos, eles não podem se levantar, então eles estão destruídos. Porque Deus ele não permite. E a palavra de Deus diz que o ímpio é como uma folha seca. O homem mau, ele é como uma folha seca. Ele vai aonde o vento leva. Então eles se acham importantes, eles não querem temer a Deus, eles não querem seguir a Deus, mas só que a vida deles não dura tanto assim. Logo, logo eles vão estar caídos no chão, prostrados, e não vão poder se levantar, porque eles não têm Deus do lado deles para poder levantar. Veja que a palavra de Deus diz que uma pessoa justa, um servo de Deus ali, justo, ele pode até cair. Se você estiver na presença de Deus, você pode até cair. A Bíblia diz que você pode cair 7 vezes, mas todas as 7, o Senhor vai levantar. O Senhor vai levantar todas as 7. Não é dizer que se você estiver na presença de Deus, você vai ser perfeito, você não vai pecar, você não vai cair. Não, não significa isso. Você ser uma pessoa justa não significa você ser uma pessoa perfeita. Porque nós temos defeito, mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós pode até cair. Mas Deus, Ele levanta. Glória a Deus, aleluia. Você que está me ouvindo, você pode estar até caído. Você pode estar até no chão dizendo, para mim não há mais jeito. Para mim não tem mais solução. Mas eu te digo que se você estiver na presença do Senhor, você pode estar caído, mas Deus, Ele vai chegar para te levantar. Deus, Ele é a força que você precisa. Então jamais você vai ficar caído. Porque você serve a um Deus que Ele levanta. A palavra do Senhor diz que Ele levanta o caído. Glória a Deus. Então tenha fé que Deus vai chegar. Deus sempre chega. Mas Ele não chega no nosso tempo, Ele chega no tempo dEle. Glória a Deus, aleluia. Mas já para o ímpio não é assim. O ímpio cai e fica lá prostrado, porque ele não tem Deus. Mas que bom que eu e você nós temos um Deus. Nós estamos na presença dEle. E nós já sabemos que se nós chegar a cair, e se nós se recorrer a Deus, se nós buscar a Ele, o socorro vem dEle, porque é só Ele que tem o socorro para nos dar. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo salmo.